Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e, junto com a aprovação PGE nesse projeto 30 Minutos, a gente vai conversar sobre um tema relevante, inovação trazida ainda nesse mês de outubro. Estou gravando esse vídeo aqui, ó, dia 25 de outubro. A inovação é de recente, de comecinho de outubro, 2 semanas, 3 semanas atrás. Mas antes da gente bater um papo, já segue a aprovação PGE para você não perder nenhuma dica, para não perder nenhuma atualização, para poder baixar o material. Me segue lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Estou sempre postando conteúdo, estou sempre postando novidades, estou sempre postando atualizações e dicas. É um Instagram bem informativo. Segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E o nosso bate-papo de hoje é esse aqui, ó. Nacionalidade e as inovações trazidas pela emenda constitucional número 131 de 2023. Essa emenda aqui é do iniciozinho de outubro. Eu estou gravando esse vídeo, repito, dia 25 de outubro. Em breve ele vai ao ar e vocês vão ficar por dentro de todas essas novidades. Mas claro que eu e a aprovação PGE, quando a gente chega, a gente entrega o pacote completo. Então, antes de a gente conversar sobre a emenda 131, a gente vai bater um papo sobre o tema nacionalidade. É importante que vocês tenham a base teórica e a base, né, do direito constitucional positivo, aquele que está previsto na Constituição, para que vocês possam compreender adequadamente o conteúdo. E é um tema relevante, é um tema que cai muito em prova de concurso. Aqui chove em prova de concurso. Com essa novidade aqui, que são novidades interessantes e importantes, certamente vão ser cobradas nas próximas provas, beleza? Então, simbora, bora bater um papo. Primeiro ponto, galera. A Constituição trata de nacionalidade em apenas 2 artigos. Artigos 12 e 13. E a nacionalidade, ela é um direito fundamental. Ela está inserida na Constituição no tópico relativo aos direitos fundamentais. Até porque, né, a vinculação jurídica e política de um indivíduo com o Estado soberano, essa relação que se coloca, ela é sim fruto de um direito fundamental. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar a nacionalidade como uma relação jurídica e política que une um indivíduo a um Estado soberano. Então, um conceitozinho aqui bem simples, né? A nacionalidade é esse vínculo jurídico-político que vai unir um indivíduo a um Estado soberano. Por que vínculo jurídico-político? Porque ele cria obrigações e direitos do ponto de vista jurídico e cria também a possibilidade do indivíduo influenciar a vida política daquele Estado e, claro, receber influências das decisões políticas desse mesmo Estado. Então, tem esse vínculo misto, esse vínculo que é um vínculo jurídico e também é um vínculo político. É um vínculo jurídico-político também, galera, porque são as normas daquele Estado soberano que vão definir quais são os seus nacionais. Então é muito comum quando eu dou aula eu falo, olha pessoal, em tal situação o indivíduo vai ser brasileiro, em tal situação o indivíduo não vai ser brasileiro, e alguém me pergunta, mas Mário, nesse caso aí, será que ele vai ser italiano, será que ele vai ser holandês, será que ele vai ser inglês, será que ele vai ser norte-americano? O que é que eu respondo? Eu não tenho a menor ideia. Porque para saber eu teria que conhecer com mais profundidade a ordem jurídica da Itália, a ordem jurídica, né, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. É o próprio Estado soberano que irá definir quem são seus nacionais. A Constituição Federal ela se preocupa de quem é brasileiro e de quem não é brasileiro. Então, se é brasileiro, é nacional. Se não é brasileiro, é estrangeiro. Ela até cria uma figura da quase nacionalidade que a gente conversa daqui a pouco, que se aplica aos portugueses. Daqui a pouco a gente chega nisso aí. Mas eu quero que vocês compreendam que o Brasil ele não vai ditar quem é nacional de outro estado. O Brasil dita apenas quem são seus nacionais. E, por óbvio, por consequência, residualmente, quem não é. Então a Constituição vai dizer, é brasileiro nato quem preenche tais requisitos. É brasileiro naturalizado quem preenche tais requisitos. A nossa ordem jurídica vai dizer isso. Para naturalizado, isso pode estar na Constituição, pode estar em lei. Para nato, está na Constituição diretamente. A gente também vai chegar lá, aqui é uma introdução. Mas ela não vai dizer quem é nacional de outro Estado soberano. Então, não se admite interferência de direito estrangeiro, direito alienígena, por assim dizer, para definir quem são os nacionais de um certo Estado, porque o próprio Estado, diante da sua soberania, ele define o laço jurídico-político que o une com o seu povo, com os seus nacionais. Em que pese, né, o próprio Estado soberano definir quem são seus nacionais, a gente tem, historicamente, né, os principais critérios de atribuição.
Existem outros, esses aqui são os principais. A gente tem o critério geográfico territorial e o critério de parentesco sanguíneo, ou como queiram chamar, critério hereditário. No critério geográfico territorial, considera-se o local de nascimento. O indivíduo ele irá adquirir a nacionalidade do local onde ele nasce. Já no critério de parentesco, se considera a nacionalidade dos ascendentes. Então, critério geográfico territorial, também conhecido como jus solis. O local onde o indivíduo nasce é que vai ditar a sua nacionalidade. Critério parentesco ou sanguíneo, não importa onde ele nasça, importa quem são seus ascendentes. Então, por exemplo, a Itália, ela adota de maneira muito forte o critério sanguíneo. Tanto é que é muito comum você ter italianos que nascem no Brasil, filhos de italianos que nascem no Brasil, até netos de italianos que nascem no Brasil, e eles são italianos. Podem ser brasileiros também, mas eles são italianos. Por quê? Porque a Itália, ela adota muito fortemente esse critério de parentesco sanguíneo. Existe uma relação aí, uma razão de um Estado adotar um critério ou outro. O critério geográfico territorial é muito utilizado por países de imigração. Aí, países que recebem imigrantes, porque dessa forma, os filhos desses imigrantes, eles se vinculam àquele Estado que recebeu aquele casal, né, que foram os pais da criança. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que adota principalmente o critério geográfico. Nós somos um país de imigração. Já países de emigração, países que doam imigrantes, eles adotam como regra o critério parentesco sanguíneo. Tanto é que a Europa adota fortemente o critério parentesco sanguíneo. Para quê? Para que os filhos dos seus nacionais que imigraram não percam o vínculo com o país. Então é muito comum se fazer essa vinculação, beleza? Claro que existem outros critérios, mas esses são os principais. E o Brasil adota principalmente, como eu falei, o critério territorial, o critério geográfico. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo é brasileiro, porque nasceu aqui no Brasil, né? Então é o nosso principal critério, sem dúvida. E vamos conversar aqui sobre quem é brasileiro nato, galera. Vamos conversar sobre quem é brasileiro nato. Lembrar, as possibilidades de atribuição da condição de brasileiro nato, ou seja, aquele que tem a nacionalidade originária brasileira, o brasileiro nato, ele é originariamente brasileiro, elas são fixadas apenas na Constituição. É a própria Constituição quem diz quem são os brasileiros natos. E aqui faço a advertência que, como regra, para se adquirir a condição de brasileiro nato, como regra, né? A gente vai ver que tem exceção, mas como regra, é um ato automático. Não é necessário qualquer emissão de vontade, não é necessária qualquer emissão de vontade da pessoa que vai receber a condição de brasileiro nato. A nacionalidade é atribuída automaticamente. Tem exceção, mas essa é a regra. Ela é atribuída de modo automático, independentemente de uma solicitação do indivíduo. Então, bora lá. Primeira situação aqui, ó. Os nascidos na República Federativa no Brasil. Essa é a regra, galera. Nasceu no Brasil é brasileiro. O critério aqui é um critério geográfico, é um critério territorial. Ainda que de pais estrangeiros. Nasceu no Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros, o indivíduo será brasileiro nato. Desde que, aí vem a exceção, cuidado. Desde que estes quem? Os pais estrangeiros. Não estejam a serviço do seu país. Então aqui a gente tem uma regra e tem uma exceção. Qual é a regra? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Critério territorial. Exceção. Quando é que o indivíduo vai nascer no Brasil e não será brasileiro? Quando ambos os pais forem estrangeiros, o pai e a mãe for estrangeiro, e pelo menos um deles, né? O pai ou a mãe esteja a serviço do seu país. Então imagina o seguinte. O camarada nasceu no Brasil e os pais são italianos. O indivíduo é brasileiro nato. Os pais nasceram no Brasil, o filho nasceu no Brasil, os pais são italianos e um dos pais, o pai ou a mãe, está a serviço dos Estados Unidos. O indivíduo é brasileiro nato. Ele não está a serviço do seu país. Os pais são italianos, o indivíduo nasceu no Brasil e o pai ou a mãe está a serviço da Itália.
Opa, nesse caso, o indivíduo não será brasileiro nato. Ele vai ser estrangeiro, não vai ser brasileiro nato. Por quê? Porque ambos os pais são estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço do seu país. Aí vem a pergunta, Mário, ele vai ser italiano? A resposta é, eu não vou saber, tem que analisar a ordem jurídica italiana. Ou nesse caso eu até sei, ele vai ser italiano. Né? Porque a Itália utiliza os jus solis, como a gente conversou aqui. Principalmente. Mas o Brasil não regula qual é a nacionalidade desse indivíduo. Ele fala apenas o seguinte, olha, nasceu no Brasil é brasileiro, mas se ambos os pais forem estrangeiros e um deles estiver a serviço do seu país, esse indivíduo que vai nascer, ele não vai ser brasileiro. O Brasil não vai dizer qual é a nacionalidade dele, apenas diz que para o Brasil ele não é nacional, ele não é brasileiro, beleza? Simbora. Segunda situação. Os nascidos no estrangeiro. Então, é brasileiro nato ainda, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Observe que aqui, nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileira. Nesse caso aqui, se utiliza o critério de parentesco, o critério sanguíneo. Se nasceu no estrangeiro, mas o pai ou a mãe brasileira, é possível que esse indivíduo se torne brasileiro nato. Aí vem aqui, ó. Desde que qualquer deles, o pai ou a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, condições simultâneas. O pai ou a mãe é brasileiro. Era aquele parentesco. E um outro critério, galera, o critério que eu chamo de critério funcional. Por que critério funcional? Porque o pai ou a mãe, um deles, deve estar a serviço da República Federativa do Brasil. O que é estar a serviço da República Federativa do Brasil? Galera, aqui é sentido amplo. Serviço da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Se tiver a serviço da República Federativa do Brasil, né, por mais amplo que você adote esse conceito, o indivíduo, né, vai ser brasileiro nato. O objetivo aqui é proteger. Bora aqui para a próxima situação. Na realidade, a gente vai ter aqui duas situações. Isso aqui tudo, galera, está no artigo 12 da Constituição. Aqui a gente vai ter duas situações no mesmo inciso. Então, primeira situação aqui, ó. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. O critério também aqui é um critério de parentesco. Desde que, aqui ó, sejam registrados em repartição brasileira competente. Essa é a terceira situação. O indivíduo nasceu fora do Brasil de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Se os pais não tiverem, um deles não estiver a serviço da República Federativa do Brasil, não se enquadra na situação anterior. Porque se tiver a serviço da República Federativa do Brasil, a situação está resolvida. Mas se não tiver, não se enquadra na situação anterior. Nesse caso, o que é necessário? Que aquela criança seja levada a registro em repartição brasileira competente no estrangeiro. Vai emitir lá o seu registro de nascimento. Com mero registro, ela já se torna brasileira nata. Então é o critério sanguíneo, critério de parentesco, aliado ao critério do registro. E uma quarta situação. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, façam a opção a qualquer tempo, desde que atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa aqui é a chamada nacionalidade potestativa, é a nacionalidade por opção, porque aqui o indivíduo fará um requerimento. Eu falei que, como regra, a atribuição é automática, mas tem exceção. Essa aqui é uma exceção. Nesse caso aqui, o indivíduo vai fazer o requerimento para que adquira a nacionalidade brasileira. Então, o indivíduo nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro. Não estão a serviço do Brasil. Não levaram a criança a registro em repartição brasileira competente, comeram mosca. E vieram morar no Brasil. Estão morando agora aqui no Brasil. Não tem como registrar mais lá fora porque está morando no Brasil. Nesse caso, a Constituição ainda possibilita que faça o quê? Que esse indivíduo ele faça a opção pela nacionalidade brasileira. Ele vai optar onde? Na Justiça Federal. É um procedimento de jurisdição voluntária que tramita na Justiça Federal. O indivíduo faz essa opção. Cuidado, ele pode fazer a opção em qualquer tempo, mas desde que atingida a maioridade. Ou seja, após atingir a capacidade civil. Atingiu a maioridade, vai atingir a capacidade civil, ele pode fazer a opção. Nesse caso aqui, ele não pode ser nem representado nem assistido pelos pais. Ele faz a opção
diretamente, mas após atingida a maioridade. Então é assim que vai funcionar, beleza? Galera, claro que aqui tem vários detalhes, né? Eu não estou concentrando nos detalhes, estou passando para vocês uma visão geral, porque o objetivo aqui é a gente ir para a emenda 131. Então vimos como se é brasileiro nato, vamos tratar de brasileiro naturalizado. Detalhezinhos com relação à naturalização. Primeiro detalhe que é importante que vocês lembrem, que a naturalização sempre ocorre por pedido expresso do indivíduo. Ela não é automática, tem que haver um pedido do indivíduo. E segundo, as hipóteses de naturalização podem estar na Constituição Federal ou em lei, né? Em lei, claro, uma lei federal, né? Legislar sobre nacionalidade é competência privativa da União. A gente tem inclusive uma lei que trata disso. A lei 13, eu vou deixar o número dela para vocês aqui, a lei número 13.445, o Estatuto do Imigrante. O Estatuto da Imigração, o Estatuto do Imigrante, ele traz também hipóteses de nacionalidade por naturalização. Então vamos lá. Duas possibilidades, na realidade são três, como a gente vai ver. Primeira delas, os que na forma da lei, aqui ó, isso aqui vai estar em lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Isso aqui é a chamada nacionalidade por reserva legal. Mário, por que por reserva legal? Porque é a lei que vai regular isso aqui. A Constituição aqui delega a lei. É a nacionalidade ou naturalização por reserva legal. Os que na forma da lei, lembrar que essa lei tem que ser uma lei federal, é a lei 13.445, adquiram a nacionalidade brasileira. Mas aí o cuidado. Exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Cuidado com isso aqui. Então, olha só. A lei vai ditar quem é brasileiro naturalizado, vai estabelecer os requisitos. Mas ela fala, a Constituição diz: entretanto, se o indivíduo for originário de país de língua portuguesa, ele vai ter um benefício, vai ter um requisito facilitado. E a lei só vai poder exigir dois requisitos: residência no Brasil por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Algumas cautelas que vocês precisam ter. A primeira delas é que isso aqui não se aplica apenas a portugueses. É para qualquer país originário de língua portuguesa. Angola, por exemplo, os angolanos, eles têm esse benefício, porque é originário de país de língua portuguesa. Claro que os portugueses também, mas não apenas eles. E aí quais são os requisitos? Idoneidade moral e residência por um ano ininterrupto. É residência por um ano ininterrupto e não permanência por um ano ininterrupto. Se liga nisso aí, isso pode ser cobrado em prova. O camarada não tem que ficar um ano direto no Brasil. Ele pode se ausentar, né? Pode viajar, pode se ausentar, desde que com o intuito de retornar para não perder o vínculo da residência. Então é residência por um ano ininterrupto. Segunda hipótese aqui, ó. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Aqui é para qualquer nacionalidade. Residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, isso aqui é chamada, galera, naturalização. Vou deixar o nomezinho aqui para vocês. Naturalização extraordinária. Também chamada de quinzenária. Por que quinzenária? Porque se exige 15 anos de residência ininterrupta. Mais uma vez chama atenção, é residência ininterrupta. Residência ininterrupta e não permanência ininterrupta. Além da residência ininterrupta, se exige que não se tenha condenação penal e faça-se o requerimento pela nacionalidade brasileira. Então isso aqui está na Constituição, beleza? Isso aqui, a própria Constituição Federal estabelece os requisitos. No primeiro caso, os requisitos serão estabelecidos em lei. Em razão disso, né, se entende que no primeiro caso aqui, não há direito subjetivo ao indivíduo adquirir a nacionalidade brasileira. Ele pode requerer e ainda assim ser negado. Mas se for outorgada a ele a nacionalidade brasileira, essa outorga vai se dar com efeito ex nunc, efeito não retroativo. A partir do momento que é publicada a sua naturalização, a partir dali ele é brasileiro naturalizado. No segundo caso, da naturalização extraordinária, como os requisitos são fixados na Constituição, se entende
que o indivíduo ele tem direito subjetivo à aquisição da nacionalidade brasileira. Se ele preencher os requisitos, ele irá adquirir a nacionalidade brasileira. E aí a portaria, né, o ato que outorga a ele, a esse estrangeiro, a condição de brasileiro naturalizado, é um ato meramente declaratório. E vai retroagir a data do seu requerimento. Então imagine que o indivíduo fez o requerimento hoje pela naturalização extraordinária e a publicação ocorre daqui a 2 meses apenas. Essa publicação vai retroagir a data na qual ele fez o requerimento. O efeito aqui é ex tunc, efeito retroativo, porque é fixado na própria Constituição, então se entende que aqui se há um direito subjetivo. Por isso que é extraordinária, galera. Porque, como regra, não há direito subjetivo a se naturalizar. O indivíduo pode preencher os requisitos e ainda assim se negar na naturalização, porque é um ato de soberania do Estado. Mas na extraordinária se entende, por isso que é extraordinária, que essa discricionariedade não existe. Se o indivíduo preencher os requisitos, será otorgada a ele essa condição de brasileiro naturalizado. Lembrando, né, que tanto na primeira quanto na segunda hipótese, a autorização, ou melhor dizendo, a outorga na naturalização se dá por ato administrativo. Né? Então vai ter um ato administrativo lá, normalmente, né, uma portaria lá do ministro da Justiça, outorgando ao indivíduo a condição de brasileiro naturalizado. Tem ainda aqui, galera, o brasileiro por equiparação, falar muito rapidamente. Né? A situação de brasileiro por equiparação vale apenas para os portugueses, ok? Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo exceto os casos previstos na Constituição. Alguns cuidados aqui. A gente chama de brasileiro equiparado, brasileiro por equiparação, mas o camarada não é brasileiro. Ele mantém sua condição de português, mas ele vai fruir direitos de um brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, naquelas situações nas quais a Constituição dá apenas aquele direito ao brasileiro nato. Então lembra, para se adquirir a condição de brasileiro por equiparação, que o camarada não é brasileiro, lembra disso, ele mantém a nacionalidade portuguesa, mas ele vai poder fruir direitos de brasileiros. Isso aqui vale apenas para portugueses, desde que tenha residência permanente no país, a Constituição não diz o tempo de residência aqui, e tem que haver reciprocidade em favor de brasileiro residente em Portugal. Ou seja, aquele direito que aquele português quer fruir aqui, um brasileiro residente em Portugal também deve poder fruir. Tem que haver essa reciprocidade. A gente tem um tratado de cooperação entre os povos de Brasil e Portugal, que disciplina essa situação aqui. Quem tiver curiosidade, procura esse tratado e pode aprofundar o tema, beleza? Quem vai estudar uma prova para direito internacional público, é bom saber isso aqui, beleza? Olha só, o que é que é importante a gente lembrar? Primeiro, que o equiparado não passa a ser brasileiro, mas se equipara em direitos ao brasileiro naturalizado. Logo, ele não vai poder fruir de direitos que a Constituição dá apenas aos brasileiros natos. Por exemplo, ele não vai poder ser presidente da República. Mesmo que houvesse reciprocidade em favor do brasileiro em Portugal, ainda assim ele não vai poder fruir, porque é um direito que a Constituição reserva apenas a brasileiros natos, e ele é equiparado ao naturalizado. Ele não vai poder ser oficial das Forças Armadas, ele não poderá ser ministro do STF, enfim, ele não poderá fruir de nenhum direito que a Constituição dá apenas aos brasileiros natos. E para que haja equiparação é necessário que, aí lembrar, né, os requisitos, o indivíduo seja português, mantenha residência permanente no Brasil e haja reciprocidade em favor de brasileiros residentes em Portugal. E vamos finalmente, né, a gente conversou para chegar até aqui, mas foi, né, importante para você compreender o tema. Vamos tratar agora da emenda número 131. A emenda 131, galera, olha a danada aqui, ó. Ela alterou o artigo 12 da Constituição para suprimir a perda de nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade e inclui a exceção para situações de apatridia e acrescenta a possibilidade de a pessoa requerer a perda da própria nacionalidade. Então ela alterou aqui o artigo 12, mudou a redação do artigo 12, parágrafo 4º, e acrescentou um parágrafo 5º. A gente vai ler tudo isso aqui, né? Então a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição, promulgam a seguinte emenda. Mário, por que mesa da Câmara e mesa do Senado? Aqui, em curiosidade, a gente sabe que quem promulga emendas à Constituição é a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Tá até a assinatura aqui, ó.
dos componentes da mesa da Câmara e os componentes da mesa do Senado Federal. Uma curiosidade aí bem rápida. E bora aqui, ó. Como era a redação anterior à emenda 131, para a gente poder fazer um comparativo? O parágrafo 4º dizia o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então a gente tem essa situação aqui, o cancelamento da naturalização. Por óbvio, como é cancelamento de naturalização se aplicava apenas aos brasileiros naturalizados, esse cancelamento decorria de decisão judicial em razão de prática de atividade nociva ao interesse nacional. E uma segunda situação, a chamada, essa aqui era perda-cancelamento. A segunda situação, melhor dizendo, era chamada perda-opção, ao brasileiro que adquirisse outra nacionalidade, salvo nos casos de, primeiro, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, e segundo, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território para exercício de direitos civis. Então, como é que era antes? Duas possibilidades de perda de nacionalidade. Primeiro, cancelamento de naturalização, decorrente de decisão judicial, sentença judicial, em razão de prática de atividade nociva ao interesse nacional. Cancelamento de naturalização se aplicava apenas aos naturalizados. E segunda, quando o brasileiro adquirisse outra nacionalidade, essa aí se aplicava aos nacionais, natos e naturalizados. Brasileiro nato e naturalizado. Então, adquirir outra nacionalidade perdia a condição de brasileiro, salvo no caso de o Estado estrangeiro reconhecer ao brasileiro a nacionalidade originária, ou um brasileiro que morasse fora do país tivesse que adquirir a nacionalidade daquele país para lá fruir de direitos. Era assim que funcionava. Isso aqui mudou praticamente tudo, galera. Olha só como está agora. Vou ler para vocês aqui a redação com a emenda 131 e eu vou explicar. Então ela alterou a redação do parágrafo 4º e acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 12. Então, olha só, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeiro, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso para você. Segunda situação. Na realidade, terceira, né? Porque a primeira tem duas situações. Na realidade, a primeira é exatamente, galera, tem duas situações. Duas não, três situações a primeira tem. A fraude, atentado contra a ordem constitucional e atentado contra o Estado democrático. E segunda, quando o brasileiro fizer pedido expresso da perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a patria. Iremos conversar sobre isso daqui a pouco. E o parágrafo 5º, que não existia, passa a existir. A renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2º do artigo 4º, do parágrafo 4º, é esse aqui que a gente acabou de ler, não impede que o interessado de adquirir, de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Nos termos da lei. Então, olha só. Como é que vai ficar agora? Então, deixar isso aqui organizado para vocês. Anota aí, ó. Anota aí, eu tiro a print dessa tela. Inclusive, galera, vou fazer um pedido para vocês, para eu saber que vocês estão curtindo a aula, estão assistindo a aula, né? Sim, segue aqui, né? Se não segue, o Aprovação PE já segue, já me segue lá no Instagram. Qual é o pedido que eu vou fazer para vocês? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, dá um print na tela, coloca no Instagram e me marca. Eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão acompanhando a aula e estão gostando. A gente faz isso com muito carinho para vocês. Então me marca lá no seu Instagram, no seu story, no seu post. Marca também a Aprovação PGE para a gente saber que você está curtindo isso aqui. E claro, comenta, curte, isso é importante para a gente. Então vamos lá. Primeira hipótese, a perda-cancelamento. Decorre do cancelamento da naturalização. Então isso aqui só se aplica aos brasileiros naturalizados. Naturalizados. Em razão de, ou melhor dizendo, por sentença judicial, tem que ter sentença judicial, em virtude de, primeiro, fraude relativa ao processo de naturalização.
Imagina que o indivíduo ele se naturaliza brasileiro, né, será lá aquela naturalização extraordinária. Ele tem que ter 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. E ele frauda o comprovante de residência. Nesse caso, né, se não se percebeu que ele tinha fraudado e se deu a ele a condição de brasileiro naturalizado. Nesse caso, vai ser possível cancelar a sua naturalização. Mas lembra que vai ter que ter decisão judicial. Isso aqui, inclusive, é um aspecto importante. A naturalização, como a gente viu, ela é outorgada por uma decisão administrativa. Entretanto, todas as hipóteses de perda, cancelamento necessitam de decisão judicial. Então, para cancelar a naturalização, é necessário que haja decisão judicial, mesmo a outorga sendo por decisão administrativa. Então, cancelamento de naturalização por sentença judicial em virtude de, primeiro, fraude relativa ao processo de naturalização. Segundo aqui, atentado à ordem democrática e atentado ao Estado de Direito. Na legislação penal diz quais são os crimes, né? Contra a ordem democrática e contra o Estado de Direito. Então, nesses três casos aqui, perda e cancelamento, 3 hipóteses. Lembra como era antes? Antes da emenda 131, a Constituição utilizava um termo genérico, atividade nociva ao interesse nacional. O que é isso? Atividade nociva ao interesse nacional. Para tornar mais segura a situação, a Constituição agora detalhou. São 3 hipóteses que podem gerar o cancelamento da naturalização. Vamos aqui, perda opção, também chamada de perda renúncia. Realização de pedido expresso de perda de nacionalidade. Então aqui o indivíduo ele vai fazer um pedido de perda da nacionalidade perante a autoridade brasileira competente. Isso aqui se aplica, galera, aos brasileiros natos e aos brasileiros naturalizados. Mário, quer dizer que brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode sim, brasileiro nato pode perder a nacionalidade, nesse caso aqui de perda opção. Quando ele pede a perda da sua própria nacionalidade perante a autoridade brasileira competente. Atualmente, a autoridade brasileira competente que trata da questão de nacionalidade, na autoridade administrativa, é o ministro da Justiça. Então se faz esse pedido aí junto ao Ministério da Justiça, beleza? Para se perder a própria nacionalidade. Mas por que vai se fazer isso? O indivíduo pode estar com muita raiva do Brasil. Nem acho que seja isso. Mas muitas vezes, para ele adquirir a nacionalidade em outro país, pode ser que ele precise adquirir a nacionalidade do outro país. O outro país exige que ele solicite a renúncia da sua nacionalidade perante um outro estado, que ele porventura tenha, como por exemplo o Brasil. Então pode ser que seja interessante para o indivíduo solicitar a perda da sua própria nacionalidade. Ele pode fazer esse pedido. É a perda opção ou perda renúncia, vale para brasileiro nato ou naturalizado. Né? Então, lembrar que a renúncia à nacionalidade, 2 pontos importantes, não pode acarretar situação de apatria. Não pode ocasionar, galera, o chamado heimatlos. Desculpe se a pronúncia não é boa. É porque isso aqui é uma expressão em alemão, heimatlos. É aquele que não tem pátria, é o heimatlos. Então, para evitar aí a situação de apatria, o heimatlos, o que é que a Constituição diz? Olha, você pode até optar por perder sua nacionalidade. Mas se essa sua opção acarretar que você fique sem pátria, sem nacionalidade, esse pedido vai ser negado. Então você tem a discricionariedade de optar por perder a condição de brasileiro, seja ela a nacionalidade nata ou naturalizada. Mas isso não pode acarretar que você fique sem nacionalidade. Se houver esse risco, o seu pedido será indeferido. E segundo, a renúncia à nacionalidade não impede que o interessado de readquirir a nacionalidade brasileira originária, não impede que o interessado readquira, né? Tá errado isso aqui. Não impede que o interessado readquira. Tá aqui, readquira a nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Então o indivíduo ele fez o pedido para perder a nacionalidade. E depois ele se arrepende. Ele perdeu, mas se arrepende. Ele pode fazer um pedido para retomar aquela nacionalidade. Ele pode fazer um pedido para retomar aquela nacionalidade brasileira originária. Então, se ele era nato, volta a ser nato. Se ele era naturalizado, ele volta a ser naturalizado. Então, funcionaria dessa forma aqui.
E como é que a lei disciplina isso? Galera, na realidade a lei praticamente não disciplina. A lei 13.445, no artigo 76, fala o seguinte: o brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la, ou ter o ato que declarou a perda revogado na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Fala apenas isso, não tem uma definição exata de como ocorreria isso. Inclusive, a Lei 13.445, ela foi editada antes da emenda 131. Né? Então esse dispositivo se aplicava à redação anterior. Dá até para adaptar para a redação nova. Né? A questão é que a Constituição agora fala nos termos da lei. E a lei delega a um ato infralegal a regulamentação disso. Será que isso é possível? Será que não é? A gente tem que esperar o desenvolvimento do assunto. Penso eu que o ideal seria uma lei própria tratando da matéria, tratando do procedimento para reaquisição da nacionalidade. Inclusive, é sempre possível readquirir a nacionalidade, tanto pela perda cancelamento, quanto pela perda opção. Lembra, na perda cancelamento, é cancelamento de naturalização por sentença judicial, por decisão judicial. Então, para que se recupere nesse caso, é necessário que se ingresse com ação rescisória. Lembra, galera? Como é que é aqui, ó? Perda cancelamento. Não é por sentença judicial? Por decisão judicial? Então, para se recuperar, uma ação rescisória. No caso de perda opção, a própria Constituição expressamente já diz, né? Ele vai fazer um pedido que vai ser apreciado nos termos da lei. O ideal é que a gente tenha uma lei regulamentando o assunto. Eu deixei aqui, galera, o princípio da aligeância, só para vocês lembrarem, né? Olha que pergunta bacana numa prova oral, numa prova subjetiva. A emenda constitucional número 131, ela relativizou o princípio da aligeância? Ela mitigou o princípio da aligeância? E aí você responde o quê? O princípio da aligeância, galera, é um princípio medieval, né, que parte da ideia que você tem com o Estado soberano um vínculo perpétuo. É como se o Estado soberano tivesse um poder sobre você e criaria esse vínculo perpétuo com o Estado soberano. Sem dúvida nenhuma, a emenda 131 ela relativiza esse princípio, porque ela permite que o próprio indivíduo opte por romper esse vínculo e deixe de ser nacional daquele Estado. Então, sim, né? A emenda 131, a emenda constitucional número 131 relativiza esse princípio, inclusive por opção do próprio indivíduo, desde que não acarrete a pátria. Beleza? Galera, muito obrigado. Bons estudos. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E se você gostou, né, além de você seguir a Aprovação PGE, além de me seguir no Instagram, curte esse vídeo, comenta, faz um print de você assistindo a aula, faz o print da telinha aqui. Se você não quiser aparecer, não tem problema. Faz um print da tela lá do YouTube com a minha imagem. Posta lá no teu Instagram, no teu story, me marca o Aprovação PGE. A gente vai ficar muito feliz em saber que você está curtindo essa aula, isso aqui está sendo proveitoso para você, que isso aqui está valendo a pena. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se fala.